Vamos lá, é isso aí. Boa tarde a todos. Agradeço muito a presença de vocês, amigos, né? A gente podia ter feito lá no quintal de casa, mas não ia ter como registrar, né? Bom, eu quero agradecer em primeiro lugar ao AB, né, que cedeu o espaço, a casa deles, para a gente poder fazer essa apresentação. Eu sou Carlos Nego, da Prefeitura, trabalho no Departamento de Cultura, e a presidenta Daiane Cardoso, né? Agradecê-la, que fique aqui registrado, as meninas que me atenderam. Enfim, agradecer a presença da Kelly, do Denis, da minha mãe, todo mundo que está aí. Olha, né? Tem muita gente não, pessoal, mas o que a gente vai fazer aqui hoje é de extrema importância e por isso eu sou grato, porque a gente vai falar sobre recursos da cultura, sobre o Sistema Nacional de Cultura, e eu faço questão de começar fazendo um contexto da nossa história, né, para que todos entendam, né, internautas que vão acompanhar depois aqui, que a gente não chegou a esse momento de ter dinheiro em caixa para esse ano. A gente recebeu em 2020 Lei Aldir Blanc, 2023 Lei Paulo Gustavo, e agora a gente tem disponível já numa conta específica o dinheiro da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, que virou uma política pública. Por quê? Porque ela será reproduzida esse ano até 2027. Os municípios que fortalecerem os seus sistemas municipais de cultura têm a possibilidade de ter esse recurso. A gente teve na pandemia, conseguiu mudar a realidade de muitas pessoas, no meio à pandemia, fazendo editais de premiação que auxiliaram agentes culturais naquele momento de calamidade pública. Depois, a Lei Paulo Gustavo, a gente está agora vendo alguns frutos já acontecendo, né, com esse recurso, que a gente fez editais no ano passado, editais voltados ao audiovisual, principalmente ao audiovisual, videoclipes, curtas-metragens, vídeos experimentais, também restauração e de espaços de cineclube, né, apoio a cineclube. Então, hoje a gente tem coisas acontecendo como o Cine MPF, tem alguns teatros nas escolas, vai acontecer festival de dança, festival de música, muita gente que esse ano vai apresentar seus trabalhos, fruto desse recurso que veio da Lei Paulo Gustavo no ano passado. Então, mas isso é uma história que não começou em 2020, ela começou, na verdade, ainda com a Constituição, né? Aqui vocês podem ver na tela o que é o Sistema Nacional de Cultura: articulação, gestão, informação, formação, fomento, todas as instâncias da cultura, municípios, estados, órgãos, se articulando para quê? Para que todos tenham processos uniformes, né, para distribuir o dinheiro, para poder fomentar as diversas áreas da cultura. Isso começa na Constituição. Opa, é aqui que eu tenho que ir, eu acho, né? Verdade, aqui. Um minutinho. Tarará. Aqui. Olá, boa tarde, tudo bem, sejam bem-vindas. Maravilha. Estou contando um pouquinho de histórico aqui, pessoal, para a gente entender, agradecendo a presença. A vereadora Emily acaba de chegar, meus amigos acabam de chegar, muito bem. Tudo ótimo, agradeço a presença de vocês. Estou contando um pouquinho de histórico aqui para a gente entender, porque esse momento que a gente chegou, na verdade, começa na Constituição. A gente sabe que tem artigo 216A, que trata da cultura, mas e a Constituição tem várias coisas lá colocadas que não foram regulamentadas. E no caso da cultura, é esse processo que a gente vai falar. Estava na Constituição desde 88, falando que o Sistema Nacional de Cultura tem que ser organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada, participativa, é um processo de gestão e promoção de políticas públicas e tal. Então, na Constituição é colocado tudo isso, o que esse Sistema Nacional deve promover: diversidade, universalização, fomento à produção, cooperação, integração, interação.
São diversas itens que esse Sistema Nacional tem que cobrir. Então, isso foi colocado na Constituição, não vou ler tudo aqui, porque vocês estão lendo aí. Então, isso é o artigo da Constituição, e a Constituição é de 88, e olha só quando isso começa a ser articulado, 2003, 2004, com a criação de uma Secretaria de Articulação Nacional, para quê? Para justamente juntar todos os estados, todos os órgãos, IFAM, Funarte, Fundação Palmares, todas as fundações ligadas à cultura, se juntarem para falar assim, poxa, como que nós vamos implementar o que a Constituição disse lá atrás, né? Então, aí começa a ser feito várias reuniões, né? Como será feita essa difusão cultural, essa missão de implementar? Essa discussão vai se desenrolar até 2005, 2006, onde finalmente sai um decreto, o 55-20, que lá fala do Sistema Federal e do Conselho Nacional de Política Cultural. O que é isso, esse Sistema Federal? Todos os estados, as federações, os estados, no primeiro momento, federações e instituições, IFAM, Funarte, Fundação Palmares, todas as instituições de cultura, todos os estados sentando para quê? Fazer um protocolo de intenções. Olha, temos que fazer dessa maneira, assinando um protocolo falando, nossos estados vão se organizar, nós vamos juntar os nossos prefeitos e vamos nos organizar. Aí se organiza o quê? Um ciclo de oficinas, como está ali apontado, ciclo de oficinas, para discutir o quê? Como nós, estados, nós fundações, vamos nos organizar. Chega 2008, é criado um grupo de trabalho para começar a constituir o Conselho Nacional de Política Cultural. É aprovada uma proposta de um sistema nacional que, em 2010, em 2011, numa segunda conferência, vai ser aprovado esse Plano Nacional de Cultura. Esse Plano Nacional, que é discutido, ele tem essa função de organizar, aí sim, cidades, né, para que elas falem assim, olha, o que nós temos que fazer? Bom, temos que mapear, temos que cadastrar, temos que entender a realidade, temos que saber quantos artistas tem, né? Nesse momento, é feito esse acordo de cooperação federativa, ou seja, todos os estados se unem e falam, poxa, temos que organizar a cultura. Porque qual que era a ideia desse sistema nacional? Criar o que hoje a gente chama, né, tenta comparar com o que é o SUS. Esse Sistema Nacional de Cultura é mais ou menos como vai se comparar ao que hoje é o SUS. Só que diferente do SUS, que tem os postos de saúde que fazem atendimento, mais à frente a gente vai ver quem serão esses agentes culturais que vão fazer isso, né? Quem serão esses agentes? Isso foi discutido em 2012, aí chega 2012, um programa de apoio à elaboração de planos estaduais e municipais de cultura. Bom, aí as federações, o governo federal fala, bom, temos que ajudar as cidades como a nossa mesmo, né? Que não tinha uma articulação em torno de construir planos, de planejar, de entender quais áreas, de procurar, digamos assim, criar políticas públicas. É chamada essa discussão, para saber como isso tudo vai se articular para poder o quê? Tudo isso por um motivo só, pessoal. O Fundo Nacional de Cultura, criado lá em 88, esse Fundo Nacional, que nele iam sendo colocados impostos de várias frentes. O que mais a gente fala é de loterias, né? Das loterias, de impostos de ingressos, todo esse dinheiro caindo nesse fundo cultural, Fundo Nacional de Cultura, desde 1992 que ele foi criado, na verdade, até agora, e nunca havia sido utilizado. E por que nunca havia sido utilizada essa verba toda, esse montante todo? Justamente pela falta dessa regulamentação. Ou seja, para que não se usasse de qualquer jeito, e olha que importante foi isso, desde 2003, 2004, é discutido uma legislação para que esse montante todo fosse distribuído de uma maneira uniforme para todos os municípios, de maneira descentralizada, da maneira como a Constituição pediu lá atrás. Como nós vamos fazer? Bom, em 2012,
já federações e órgãos entendendo como fazer, chamam municípios a essa discussão. Em 2013, são implementadas as primeiras oficinas estaduais e municipais de cultura para que haja a terceira Conferência Nacional de Cultura e para que seja feita uma plataforma informatizada para acompanhamento desse processo, o que hoje é a nossa plataforma do Sistema Nacional de Cultura, em que em 2013 a gente aderiu. Em 2013 foi feita essa adesão, estava tudo ali começando, a gente também teve conferência de cultura nesse ano, a gente também começou a articular como fazer a nossa lei do Sistema Municipal de Cultura. Ali era o embrião de tudo, né? Deixa eu passar aqui. Temos os marcos legais que eu fui falando aqui, né? A Constituição, a lei de 2010, que é a 12.343, que constitui o Plano Nacional de Cultura, uma portaria que estabelece metas para esse plano, enfim, todo esse marco cultural aqui para formar, para poder destacar esses elementos, para construir essa estrutura aqui. Hoje nós temos essa estrutura desenhada aqui e é essa que nós temos que reproduzir aqui no município, que a gente está tentando. E somente com essa estrutura aqui a gente faz jus a receber esses recursos federais. Essa é a nossa luta. A nossa luta hoje, a gente está recebendo dinheiro hoje porque a gente conseguiu minimamente organizar esse sistema municipal de cultura. A gente tem hoje um órgão gestor da cultura, a gente sempre teve, que é o Departamento de Cultura. A gente tem Conselho de Política Cultural, a gente tem a Lei do Sistema Municipal de Cultura, que a gente teve a primeira eleição em 2016. A nossa lei é de 2015. A lei foi aprovada em 2015. Em 2016 houve esse primeiro conselho, né? Então a gente tem. A gente não tem sistema de financiamento à cultura, que é o nosso fundo cultural. Essa é uma das nossas lutas. A gente tem sistema de informações e indicadores culturais. Sim, a gente acabou de criar um cadastro. Na verdade, criamos em 2020, né? Estava um portal bem interessante, de consulta. O site mudou esse ano, a gente teve que reconstruir. Aos poucos eu estou tentando reconstruir com as ferramentas que ainda tem, mas a gente tem muito que conversar ainda para poder melhorar. Mas a gente tem esses indicadores hoje. Sei exatamente quantos artistas tem, de que bairros eles vêm, quais as áreas, mais à frente vamos ver. Então, ó, a gente não tem sistema de financiamento. Programa de formação cultural, ainda não temos. Temos que criar programas de formação, que é o que foram os conselheiros, principalmente, eles precisam de formação. Os nossos profissionais do Departamento de Cultura, que no caso hoje está limitado, eu falo concursado a mim, né? Mas diretor, chefe de cultura, todos precisam ser capacitados, né? Plano de cultura, vamos discutir junto ao Conselho, vamos ter conferência municipal de cultura no dia 8 de junho, justamente para começar a debater esse plano municipal de cultura que estou rascunhando, mas a gente precisa debater juntos isso. A gente faz uma proposta que depois tem que ser debatida. Conferência de cultura, vamos fazer a nossa conferência, certo? O sistema setorial, também não temos sistemas setoriais, que é o que cada bairro ou cada área pode ser dividido tanto por bairro quanto por área para ter os seus sistemas setoriais, para saber a sua realidade. Na Barreto é uma realidade, Monjolim é outra, Vitória provavelmente é outra. Esses sistemas setoriais também são importantes. Ou seja, a gente está em débito aqui, com o Conselho a gente vai ter eleição, mas precisamos regulamentar o nosso Fundo Municipal de Cultura. A gente tem a lei. Lá na nossa lei do Sistema Municipal de Cultura 3215 de 2015, 3251 de 2015, tem lá, vocês tem que ter o Fundo Municipal de Cultura, só que ele precisa ser regulamentado. Essa lei, esse decreto, já fiz uma minuta para ele, a minuta já está no jurídico, temos a expectativa que desça essa minuta, tem a expectativa que desça
talvez essa semana que vem, juntamente com a alteração da lei, porque a gente tem a lei, mas ela está inconstitucional, precisa ser mudada. Não sendo mudada, nada do que eu atualize das informações, que eu vou, isso tudo depois tem que ser enviado ao Ministério da Cultura, né? A nossa lei do sistema já alterada, nosso regramento do Fundo Municipal de Cultura, o nosso Plano Municipal de Cultura, o decreto que estará nomeando nossos novos conselheiros, todos esses documentos têm que ser encaminhados ao Ministério da Cultura para que eles aprovem, e aí sim a gente tem um CNPJ para o nosso Fundo Municipal de Cultura, aí a gente fechou com um sistema de financiamento, que na verdade, de tudo aí, é o único que nos falta, né? Porque o plano a gente vai estar desenhando, né? Agora, o que nos dá um pouco mais de apreensão, que a gente tem prazo para isso, que agora em julho, é aprovar o nosso Fundo Municipal de Cultura, que demanda mais tempo, que tem que ir para o MINC, tem que voltar com uma resposta afirmativa, e se a gente não tiver isso até 11 de julho, corremos um sério risco de perder os recursos que temos e não receber os recursos que estão por vir. Então, isso é muito importante que fique fixado, gente, porque se daqui a 4 anos estivermos reclamando que a cultura está subfinanciada, né? Não temos dinheiro, mas por que não conseguimos projetos maiores? Por quê? Porque não cumprimos uma etapa que é importantíssima, que já vem de tempos, né? Isso, ser deliberativo. Então, são 2 coisas que vão descer para a Câmara, a gente tem essa expectativa de que sejam votadas, espero eu, talvez semana que vem ou na próxima, vamos ver, vamos pressionar lá, que é alterar a lei do Conselho, colocando que ele também é deliberativo, que é isso que vai torná-lo constitucional, e a regulamentação do Fundo Municipal de Cultura. Então, isso é imprescindível, né? Então, a vereadora Emily está aqui, já vou pedindo encarecidamente que se atente a isso, cobre os seus pares, enfim. A relação sistêmica, né, disso tudo aqui. Diretrizes aprovadas pelas conferências, ou seja, por que a gente faz conferência? Para se encontrar? Não. É para a gente discutir um plano que vai de 10 anos que tem que ser aplicado. E por que é importante discutir o plano? Esses dias houve uma importante questão que foi o que define o quanto a cidade vai receber? Somos nós que definimos isso. Porque a partir do momento que a gente faz um plano municipal de cultura e coloca lá, poxa, precisamos de um teatro, precisamos de um estúdio de gravação público, precisamos de uma arena, precisamos de aulas de... Quando a gente coloca isso no planejamento, envia ao governo federal, ele entende, poxa, essa cidade, olha só, ela tem tudo certinho, tem um conselho, o pessoal está trabalhando bem pra caramba lá, olha que plano bonito que eles fizeram. Poxa, então eles merecem, eles podem receber mais, desde que eles cumpram depois com as... É como um financiamento imobiliário, pessoal, para ficar mais fácil o entendimento. Você manda um projeto para o banco, depois ele vai querer ver aquilo sendo executado, para que sejam enviados os recursos seguintes, para ficar mais fácil de entender. O conselho é que gere tudo isso, por isso ele tem que ser deliberativo. O Conselho de Política Cultural deve acompanhar essa fiscalização. Só fazer alguma coisinha aqui, que acho que o pessoal que deve estar aqui no StreamYard está atrasado aqui dos meus slides. Vou adiantar para eles, para ficar todo mundo no mesmo pé aqui. Tararã, tchan, tchan, tchan. Aqui. Vou botar mais à frente aqui. Volta. Voltou. Então, esse conselho gere, não só gere, como fiscaliza, delibera, né? Então, por isso é importante. E essas comissões intergestoras de bairros que, digamos assim, não é importante. Mas caso não haja, mas se houver é melhor, elas discutem as suas realidades para que todas sejam contempladas, né? Vamos passar aqui. Então, essa é a relação. Plano de cultura, para que existe? Para definir diretrizes e metas, estratégias. Esse plano de cultura vai para onde? Vai para uma coordenação que vai ver esses indicadores, a formação, os intergestores vão ver esses marcos regulatórios, esse plano está cumprindo tudo isso aqui, certo?
E os fóruns de cultura, os conselhos de cultura e a conferência de cultura é que ajudam na elaboração desse plano, né? E ajudam na coordenação, porque é daqui que saem esses números todos aí que vão ajudar a gente a definir o que a gente vai falar mais à frente um pouquinho aqui. Não dá para enxergar nada ali, eu acho, né? Mas eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Aí, melhorou ou não? Não estava ruim, não. Não estava ruim, não? Bom, tá ótimo, né? É. Tá ótimo, né? Opa, espera aí que eu... Se você lê para a gente é melhor. Tudo bem, plano de cultura, documento que planeja, conferência de cultura, formula e avalia, órgão municipal, executa, conselho, contribui. Eu só coloquei isso, gente, porque na nossa lei, como eu já disse, está inconstitucional, porque está colocando lá que o nosso conselho ele não é deliberativo, ele só é consultivo. Isso está errado, né? Quando foi feito equivocadamente, né? Então, isso gerou polêmica para a gente. Foi uma luta, a gente fez manifesto cultural, a gente brigou, a gente chorou, a gente implorou, não foi mudado na ocasião. Então, agora a gente não quer passar por esse mesmo perrengue, a gente quer explicar direitinho. E o que está dizendo? Isso aqui é um manual, esse trecho é de um manual. Como fazer um sistema municipal de cultura? E aqui está falando que o conselho ele tem que ser deliberativo. Então, eu estou colocando isso aqui. Por que você está fazendo essa audiência pública, Carlos, com um público, né, tão pequeno, de qualidade mais pequeno? Porque eu tenho que fazer isso. E tenho que deixar registrado que eu discuti, que eu expliquei, que as coisas foram devidamente passadas para os agentes culturais. Isso é parte do processo, tá? Então, sinceramente, é lógico que eu queria ver esse salão lotado, mas o que importa é deixar registrado que a informação foi levada. E a informação mais importante do momento é que a gente tem alterações importantes para fazer. O conselho tem que ser deliberativo. Tá? Então, não é que a gente está aqui... eu até falo. Teve uma pergunta importante lá atrás que eu sempre recordo dela, porque é importante colocar. Né? Mas o gestor, a prefeitura, ele quer o conselho de cultura? O gestor, ele quer? Sou bem sincero. Acho que nenhum gestor quer. Talvez. Que sonho, né? Você poder fazer as coisas do jeito que você imagina, sem ter que passar por um monte de opinião, sem ter que ficar debatendo, porque as coisas demoram mais. Mas é importante, pessoal. Não é questão de querer, é questão da lei. Senão não vai receber. O conselho, ele não está para atrapalhar o gestor, ele está para ajudar. Porque depois ninguém pode falar assim, eu decidi sozinho. Saiu da minha cabeça. Não saiu da minha cabeça. Estou aqui conversando com vocês. A gente faz um acordo de cooperação federativa com o governo federal, porque a gente ia fortalecer esse tema, que a gente ia fazer tudo isso aqui. Tá? Então, se a gente está recebendo dinheiro hoje, é porque lá atrás alguém falou, governo federal, a gente vai cumprir as etapas, tá? Vamos chamar o povo para discutir, vamos fazer audiência pública, vamos se comportar. Então, a gente adere ao sistema fazendo esse acordo, é assinado, não é apalavrado, isso é compromissos pactuados, tá tudo aí, ó. Vocês têm que implantar o sistema setorial de cultura. O que está falando é das cidades, tá? Estamos falando do sistema nacional, então os setoriais para eles aqui têm a ver com as cidades. Temos que elaborar os planos, temos que realizar conferências, né? Temos que fortalecer mecanismos de financiamento, ou seja, precisamos do nosso fundo municipal. Vocês acreditam que a gente tem um fundo municipal todo ano, desde 2016, que existe o fundo, é previsto um recurso para cair nesse fundo? Nunca vai, porque o fundo não está regularizado. São 24, 27 mil reais, é pouquíssimo. Esse ano é 20 mil. E sempre cai, por quê? Porque o fundo não está regularizado. Então quer dizer que o artista não precisa, né? Não tem fundo, então o artista não precisa. Então é por isso. Se a gente não se planeja, quer dizer, eu fico triste ao falar isso e não ver o interesse o interesse amplo da classe cultural. Porque o interesse nosso é que vai fazer esse bolo, esse recurso aumentar. Né? Então, o que a gente assina com o governo federal é isso, que a gente vai fortalecer esse mecanismo, a gente vai fazer conselho.
a gente vai ter um órgão específico para gerir a cultura. Isso quer dizer que é a Secretaria de Cultura. A gente hoje é um departamento, mas é totalmente indicado que se tornemos uma secretaria, porque a secretaria ela tem autonomia. Mas isso vamos discutir mais à frente, talvez na conferência a gente fale mais com isso, fale um pouquinho mais disso, né? As comissões são importantes para fazer acompanhamento. Tudo isso que está ali, que vocês estão lendo, vendo, é pactuado, é assinado. Toda vez que a gente pega lá no Transfere Gov, vai vir um dinheiro, a gente assina um termo de adesão. O termo de adesão quer dizer o quê? Vocês estão reafirmando, olha, vocês vão cumprir o que vocês assinaram lá em 2013? Estamos nos comprometendo. Bom, aqui são números de 2013, pessoal. Como estava? Apenas 32% dos municípios tinham tinham feito essa adesão até 2013. Né? Então, era pouquíssimo. Hoje, esse número está muito maior, nem vou me ater a ele, mas só para vocês terem uma ideia que o processo é lento. Então, 2013 era o ano que tudo estava começando ainda dessa articulação toda. Né? Até antes disso, né? Até está aqui, ex-prefeito deles que não deixa mentir, a cultura era feita a duras penas, né? Sempre recursos próprios, se lançando a patrocínios, se lançando a correr atrás. E hoje há uma grande oportunidade de a gente poder mudar essa realidade, não mudar, mas somar a esse tipo de ação, né? Que todas as ações para a cultura são bem-vindas. Então, ali eu não vou aumentar de novo para não ter problemas aqui, mas ali está dizendo que a gente aderiu ao sistema, ali é a data, não dá para enxergar, mas é 6 de setembro, tá? De 2013. E é a página do Sistema Nacional de Cultura, isso aqui, tá? Isso aqui é MyLink, que está falando que a gente ainda não atualizou todos esses dados aqui, né? Conselho e tudo mais, né? A gente voltou a fazer esse conselho funcionar em 2021, porque de 2017 até 2020, infelizmente, a gente teve um hiato gigantesco que era daquele problema de o Conselho de Cultura não ser uma política daquela época que se achava necessário. Né? Não vou aqui julgar se certo ou se errado, não me cabe, mas, infelizmente, foram anos que a gente perdeu de poder evoluir, né, de poder estar mais articulados, o povo mais engajado. Mas em 2020, tendo a iminência de receber dinheiro da lei Aldir Blanc, né, não havia outra solução senão fazer isso. Né? Fizemos uma comissão provisória, né, para substituir o conselho naquele momento, mapeamos artistas, nos cadastramos, fizemos reuniões, fizemos nosso plano de ação e tal. Ou seja, corremos para poder nos articular em torno de um sistema provisório ali, que em 2021, né, aí agradeço muito a gestão do prefeito Toninho Gemente ter tido essa atenção em 2021 de fazer uma eleição de conselhos, fizemos uma eleição do conselho, retomamos o Fórum de Cultura, acho que isso ainda em 2020, né, 2021 já estávamos funcionando melhor, né? Então, retomamos o conselho, né? E agora a nossa luta é o quê? Continuar para que isso não se acabe, porque temos erros nesse processo, no sentido da própria capacitação das pessoas, talvez não entenderem a dimensão de tudo que a gente tem conquistado e está fazendo. Que em 2020, como eu te falei, era ano de pandemia, muitos artistas receberam dinheiro. 2021, de novo, sobrou um recurso. A gente conseguiu fazer alguns pequenos eventos em 2021 ainda. E agora a gente está vendo o resultado de um recurso que chegou há pouco tempo e olha só o quanto a gente pode evoluir. Perdemos estrutura física, não temos muitos lugares hoje que a gente possa executar as coisas que a gente queira fazer, né? É por isso muito grato a OAB estar recebendo a gente aqui. Mas as possibilidades que temos de conseguir, se nos organizarmos, se continuarmos, são muito grandes. Então, hoje em dia, e eu coloco, a gente tem um conselho consultivo, fiscalizador e deliberativo da lei, e de uma lei nova, sancionada há pouco tempo, que foi discutida lá atrás, né? Que essa
tudo aquilo que eu falei para vocês daquele histórico culminou na lei que o presidente Lula sancionou agora, em abril. Essa, finalmente, é a lei do Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, pessoal, são mais de 12 anos, se a gente for contar só de 2010 para cá, né, em que as coisas têm sido realmente regulamentadas, legisladas, né, porque antes foi conferência, discussão, conversa, muita teoria, né? Mas sem teoria, nesse caso, não tem prática, porque tem que discutir, né? A gente não pode esquecer das coisas, né? O resultado é lento porque muitas vezes as pessoas atrapalham as discussões, elas são abortadas, mas ela tende a vir. Então, ó, a lei é de abril de 2024. Então, hoje, gente, o que a gente falava apenas em torno de manuais, PLs ainda, né, projetos de lei, agora está sancionado, regulamentado. Então, tudo que eu falei do Conselho Deliberativo, da gente fazer essa regulamentação do fundo é necessário. Bom, tudo isso para culminar no que a gente tem que falar mesmo, que é o PAR, que é a divisão dos recursos da PNAB. PNAB, o que é? Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Eu quero abrir agora, se alguém tiver alguma pergunta, pode me interromper agora, porque a gente vai falar agora justamente do recurso que a gente tem e de como a gente pretende distribuir, tá? O que eu falei até agora é um histórico para que a gente entendesse o contexto. Agora é de um recurso que a gente já tem em caixa e quais são os critérios que a gente usa, que a gente pretende usar, que a gente vai discutir com vocês, com todos, para distribuir. A gente recebeu R$ 375.483 da PNAB. Quando eu falei de indicadores, é isso. Pelo cadastro que a gente tinha, né, a gente tem um banco de dados, hoje eu sei que eu tenho 199 artistas da cidade. Na cidade, eu falo porque da cidade é assim, tem muito artista que nasceu aqui, é daqui, mas está em Sorocaba fazendo os trabalhos, está em São Paulo, está por aí viajando, está em cruzeiro, está, né? A cultura tem essas peculiaridades também. Tudo isso hoje que constam nessa nova legislação, né? Então, 199 são artistas mairinquenses. Se eu fosse fazer, isso é meramente ilustrativo, tá, pessoal? Uma divisão per capita desses recursos, a gente pode ver que a classe dos músicos estaria aí com R$140 mil aí para gastar. Mas não é tão simples assim a gente pegar um recurso de R$375 mil e dividir por cabeça ou por área, né? Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que a área da música, na nossa cidade, em qualquer lugar, é uma das que mais tem oportunidade de se autofinanciar, porque tem bares, tocam direto, tem shows, não que seja uma área que não precise de financiamento. Claro que precisa, né? Mas é uma área que os artistas estão mais amparados por outros segmentos que podem financiá-los, né? Principalmente a iniciativa privada. Mas se fosse para fazer uma divisão assim, né? A gente hoje tem, deixa eu ver aqui que é mais fácil, quantos músicos mesmo? 72 músicos, 21 artesãos, em artes cênicas, atores, atrizes, dançarinos, 24, artes visuais, 24. Isso são números de julho de 2023, não mudaram muito até hoje, porque eu recebo notificações a cada cadastro, né? O cadastro ele saiu do ar faz uns 2 meses, estou retornando agora, então eu não consegui atualizar. Mas não mudou muito, esses números não mudaram muito, não. Tá? Então, os indicadores são esses, né? Então, para vocês entenderem, não é uma simples divisão per capita que a gente tem que fazer, né? Porque senão a gente subfinancia outras áreas, por exemplo, a literatura ou culturas populares, por exemplo, que teriam um irrisório. Não é assim que se faz divisão, por número de pessoas, mas sim por áreas, né? por segmento, por análise daquilo que está menos privilegiado, né? Essa aqui já é a divisão por bairro, vocês vão ver que aí já tem 166.
né? Isso tudo vai estar disponibilizado nos nossos portais também. Se vocês entrarem lá no site de MyLink, vocês vão ver MyLink Cultural. MyLink Cultural tem uma aba, MyLink Cadastros, eu vou disponibilizar tudo isso aí lá, tá? Mas é isso, ó. A gente vê que o Jardim Cruzeiro aqui, deixa eu ver se é o campeão, Jardim Cruzeiro, 21 agentes culturais, 16 no Jardim Vitória, né? Centro, Vila Sorocabana, deixa eu ver, bairros aqui que a gente podia até... Recanto dos Canários, a gente tem gente lá, Olhos d'Água. A gente vê que, pelo mapeamento, a gente pode descobrir áreas da cultura que a gente não imaginava que tinha. Por exemplo, quando a gente vê o espaço da Mãe Carol, né? Eu não lembro o nome do bairro dela, Pouso Alegre, está ali, né? A gente poderia não ter conhecido, né? O Roda Malu, fica lá, Dona Catarina. Culinária, cultura afro, são coisas que fazem parte da cultura que poderiam a gente nem ter no cristal. Então, por que existe? Por que tem que fazer isso tudo, Carlos? Mapear, cadastrar, fazer reunião. Por quê? Para a gente não desamparar ninguém. Para a gente tentar chegar a todos. E mesmo assim é complicado. Né? Tudo isso... Oi, claro. A gente vai ter que 3 horas de reunião com o lá na Câmara. Sem problema, Emily. Depois eu quero essa apresentação. Está muito boa, viu? Parabéns. Com certeza, com certeza. Pela iniciativa, que tomou à frente, muito importante, todo mundo que está hoje também. Conta comigo aí, então, pelo projeto. Isso, vamos precisar de ti. Fica tranquilo, a gente entende sim. Né? Então, valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Ana. Então, tudo isso para chegar nesse momento que a gente vai ter agora aqui, que é como pretendemos distribuir o recurso da PNAB. Isso é o plano, esse é o PAR, né? O plano de aplicação anual dos recursos. Então, a gente já está debatendo essa questão aqui no grupo do fórum, o que deve ser feito, o que vamos fazer. Mas a gente vê ali, por exemplo, ações gerais, festas e outros movimentos culturais populares das comunidades. Como a gente vê, por exemplo, que teve na Vila Sorocabana. A gente teve uma festa popular de um bairro, de uma comunidade, que fez uma festa bonita, mas que poderia ser muito melhor, digamos, no sentido de a gente poder oferecer mais coisas e eles mesmos poderem oferecer, se tivesse a oportunidade de ter, por exemplo, um projeto financiado com recursos, que ali a gente até coloca R$25 mil, 4 projetos de R$25 mil. Quando a gente fala em festas populares, a gente não está pensando em simplesmente financiar uma festinha de igreja. Não é assim, vou dar dinheiro para uma festa de igreja. A gente está pensando numa festa de igreja que está levando cantores, amadores, alguns já profissionais, mas gente que muitas vezes não tem nem acesso a esses projetos que a gente está falando aqui, que é gente que só apenas canta, toca na noite, mas que lá vai receber um cachê, e que muitas vezes é um cachê subvalorizado, por quê? Porque a própria festa pode não ter condições de pagar mais, porque a gente sabe a dificuldade que é para correr atrás de patrocínio, né? Então, quando a gente fala, poxa, vamos, através de editais, reservar R$100 mil, pelo menos, para financiar festas populares, e a gente talvez dá oportunidade. A gente tinha a festa de São João Batista, que às vezes vai acabando por falta de financiamento, ou pela própria falta de amparo, né? De não ter grana. A gente sabe que tudo é dinheiro, não tem jeito. A gente já teve... eu nem coloco a festa do Pêssego aqui, porque é uma festa tão grande, né? Que talvez R$25 mil para aquele tamanho de festa, né? Não fosse suficiente. Mas pensa na festa dos bairros, das comunidades, sendo financiadas com dinheiro para poder contratar seus artistas, pagar
a realidade de cada bairro, né? Eles conhecem, eles podem chegar até aqueles artistas lá que muitas vezes não têm acesso aos editais, né? A gente estava conversando aqui. Às vezes as pessoas não sabem fazer seus projetos, mas a gente está aqui para ajudar. Mas as comunidades, elas podem ter acesso a isso. Bloquinho de carnaval, até foi polêmico, que é uma ideia que a gente teve ano passado. Ah, vamos fazer bloco de carnaval, poxa, mas falta dinheiro, falta recurso, falta ideia, falta projeto. Falta dinheiro, agora talvez não falte mais, falta talvez um projeto, as pessoas se reunirem e falarem, poxa, vamos orçar bonitinho, quanto a gente vai gastar de abadá, quanto vamos gastar contratando uma banda, enfim, festas populares. A gente pretende fazer editais privilegiando essas festas populares que estão nos bairros. E por que os bairros? Por que a periferia? Porque a lei, a PNAB, ela pede pelo menos 20% vocês têm que gastar com atividades periféricas, com comunidades. Então, a gente pensa também nisso quando dividimos e separamos R$100 mil para fazer um edital, né, de projetos, 4 no caso, R$25 mil. Só vale fazer uma ressalva aqui, gente, porque esse plano que a gente está discutindo aqui agora, no dia 31 de maio, é o que eu vou subir para a plataforma do Sistema Federal, certo? Beleza. Ah, mas aí é isso que a gente tem que fazer, fechou, não dá para mudar, a sua palavra é a última, não. Isso aqui é uma reserva. A gente está falando para o governo federal, olha, nosso plano é esse, mas vamos continuar debatendo para sim, aí sim definirmos quais editais vamos fazer, da maneira que vamos fazer, mas a nossa diretriz é essa. A gente vai fazer usando esse chamamento público, usando essa lei 13.019. O que é a lei 13.019? Ela trata de parcerias com do poder público, com a comunidade, com instituições, com associações. Que são parcerias? Bom, você faz a festa, mas a gente vai ter que colocar algumas regrinhas para você fazer a festa. Como, por exemplo, essa. A gente seleciona uma festa qualquer aí, popular, de um bairro, eles vão receber R$25 mil. Vão gastar como querem? Não. Vamos fazer um pacto aqui, um acordo que esses R$25 mil vão ser para financiar os artistas do bairro, vocês vão contratar som, mas vocês vão contratar um som que seja da cidade, vocês vão pagar os agentes culturais com essa grana. Então, a gente coloca algumas regras. Então, isso é uma forma de você fazer um edital. Ah, e aqui em fomento cultural. Deixa eu só fazer um detalhezinho aqui, porque o pessoal do StreamYard não deve estar entendendo nada, porque eu avancei o slide, mas para a gente aqui. Pera lá, deixa eu avançar aqui também. Avancei. E aqui não vai ter, pessoal. Mas vão me ouvindo aí. Voltou. Aí, quando a gente fala ações gerais, fomento cultural, e a gente coloca ali editais de produção e circulação cultural. Esses são, por exemplo, os editais que estão rolando agora, esse ano, fazendo videoclipes, o pessoal fazendo produção de curta-metragem, o pessoal fazendo festival de dança, festival de música, festival, seja lá o que for. Os editais da Lei Paulo Gustavo foram de fomento. O que é fomento? A pessoa apresenta um projeto e ela é dado um recurso para ela executar aquele projeto da maneira como ela escreveu o projeto. A prefeitura não interfere em nada, ela apenas executa mediante aquilo que ela apresentou no edital. Tá? Então, é uma outra forma de você financiar aquele artista. Ah, eu quero gravar um disco, quero fazer um livro. Então, apresente um projeto e aí a gente separa 5 projetos de R$15 mil. Poxa, mas R$15 mil não é muito dinheiro, só 5 projetos? Bom, a gente vai discutir se, de repente, não podem ser 10 projetos de 7.500. Essa discussão continua até saírem os editais. Mas o que a gente está falando para o governo federal aqui? Governo federal, para editais de produção e estão separando R$75 mil. Vamos, 5 projetos é o que a gente pensa até agora. Mas vamos debater. Até a gente teve uma sugestão que foi do senhor Walter, um escritor, ele me falou: Carlos, R$7.500 eu consigo escrever um livro e publicá-lo. Está ótimo. Bom, é uma opinião. A gente pode fazer esses 10 projetos. Mas ainda vamos discutir, vamos conversar, porque uma das coisas que a gente se compromete nisso tudo lá, né, que a gente se compromete é o quê? Debater. E é isso que a gente está fazendo agora e vamos continuar fazendo. Mas o plano
está aqui. Quando a gente fala de custo operacional, a gente está falando, que já deu uma polêmica, né? Mas de curadoria, auditoria, a gente está falando de consultoria, tudo que envolve o que é necessário para eu poder executar a PNAB. Por exemplo, para os editais, eu preciso contratar uma comissão parecerista, ou pelo menos um parecerista. Por quê? Bom, eu não quero ser a pessoa da cultura que vai selecionar projetos. Isso fere a impessoalidade. Isso vai ferir, talvez até a transparência, né? Então, e também tem pessoas mais capacitadas e gabaritadas que podem fazer essa seleção. A gente faz questão que sejam essas pessoas a escolher os projetos. Por isso, contratar, eu sempre indico, é sempre melhor. A gente ter essa questão de não ter problema com a impessoalidade, de repente, a gente ser condenado por algo que a gente não deveria ser, né? E também pela capacitação dessa pessoa. Então, a gente separa um dinheirinho ali, olha, talvez a gente precise contratar um curador. Se vamos fazer uma mostra de artes competitiva, vamos precisar de curadores para poder separar as obras, entender o que é. Vamos querer fazer um museu municipal. A gente vai reservar uma grana para fazer um museu municipal. Vamos precisar de um curador para separar as peças, tal, porque a gente está usando na aplicação do recurso. São ações gerais. Tá? Eu não coloquei nada de obras e reformas e também nada ali de subsídio à manutenção de espaços, porque vocês estão vendo, são 375 mil reais. Não dá para cobrir o santo inteiro, né? A gente vai falar de obra e reforma, a gente está falando de coisas um pouco mais complexas. Por exemplo, vamos reformar a estação? 300 mil nunca será suficiente. A gente vai fazer coisas pontuais e não vai ajudar a classe artística, né? E esse dinheiro, ele tem que preferencialmente ser colocado à disposição da classe artística, né? Então, quando a gente fala isso, a gente não, lógico que eu posso mudar de opinião se nas próximas audiências, né, nas próximas discussões, falarem, não, se os artistas em maioria, não, vamos reformar sim a estação, ou não, vamos comprar um prédio próprio para a prefeitura, vamos, sei lá, né? Então, para a gente poder fazer um teatro, sei lá. Então, tudo isso depende da discussão. Mas, a princípio, eu nem coloco nada ali, por quê? Porque a gente já tem que falar aqui de fomento a projetos continuados. E aí a gente está falando de associações. Lei Cultura Viva, que é a 14.000, eu não lembro agora o número, está aqui, 14.018 de 2014. Lei Cultura Viva, esse número aí, 14.018 de 2014, ela fala de pontos de cultura. O que são os pontos de cultura, quem são, para que servem, como financiar, tal. Então, a PNAB, ela fala, olha, 25% desse recurso você tem que aplicar privilegiando aquela lei. E o que aquela lei fala? Bom, os pontos de cultura, às vezes, têm portas abertas. Tem aula de dança, tem aula de artesanato. Tá? É um projeto continuado? Esse projeto pode ser financiado com recursos da PNAB. Então, eu tenho que alocar pelo menos 25% para ações de cultura viva. Então, aqui eu já separo 86 mil reais, alguns quebradinhos ali, para o fomento a projetos continuados, que tem a ver justamente com isso que eu acabei de dizer. A Banda Conselheiro Mairi, que tem professores de música que dão aulas de música continuamente para os seus atendidos. Então, é um projeto continuado. A gente pode fazer um edital em que a gente vai selecionar 2, 3 instituições que vão receber o dinheiro para financiar esses projetos continuados. Aqui eu separei 2 projetos, né? Porque quando a gente fala de um projeto continuado, não adianta durante um ano. Não adianta a gente dar 10 mil reais, porque não vai sustentar um mês. Então, a gente tem que fazer essa equalização de valores de modo que 46 mil reais dá para sustentar o pagamento de um professor durante um ano inteiro? Talvez dê. Já é mais provável que sim. Mas essa discussão de valores, como eu volto a frisar aqui,
é algo que até sair o edital, a gente vai continuar debatendo, né? E por que a gente vai continuar debatendo? Porque, volto a frisar, é importante, esse plano eu vou levar para o governo para dizer, olha, nós temos um plano aqui, né? Temos interesse em, por favor, não tire o dinheiro da gente não, porque a gente vai ter coisas a executar, né? Estamos organizando a classe artística, estamos debatendo, tá? Mas a diretriz é essa aqui, tá? E concessão de Bolsa Cultura Viva. Bolsa Cultura Viva também está na PNAB, é uma possibilidade de bolsas de R$ 900 a serem pagas para agentes culturais que atuem nessas instituições. Aí, no caso, não precisam ser necessariamente professores, mas, por exemplo, na MPF, precisa ficar... Pô, seria legal se tivesse alguém lá durante um horário das 9 às 11, das 14 às 16, para poder fazer cadastro de eventos, abrir uma agenda, para poder receber as pessoas lá, visitar o museu e tal. Isso pode ser um agente cultural, que não precisa ser um cara contratado da prefeitura, mas pode ser um agente da MPF que está lá, né? Recebendo essa bolsa, um estagiário que atua na área de gestão cultural, recebendo essa bolsa, para poder atender na MPF, na Instituição Portas Abertas, no Instituto Granada, na Banda Conselheiro Mairim, que alguém que esteja lá para fazer agenda, para captar projetos culturais. É uma pessoa que é um agente, ele não tem horário fixo, ele não tem... ele não é um professor que está num projeto continuado, mas é uma pessoa que atende de maneira pontual e pode ser... digamos assim, financiada com esse tipo de recurso. Então, amigos, vejam que hoje não dá para chorar por falta de dinheiro, por falta de oportunidade, porque a gente está vivendo um momento, não vou dizer único, mas um momento muito... acho que talvez o mais importante, um dos mais importantes para a cultura, que a gente precisa, preciso a gente se organizar, tem algumas etapas que a gente está para cumprir, a gente está cumprindo, os documentos, como eu disse, de legislação que precisam descer para a Câmara, estão sendo, já estou providenciando, mas agora, até como bem disse, foi dito no grupo, o poder civil, são os agentes civis agora, que tem que se organizar, tem que pensar nos seus projetos para poder a gente fazer jus a todo esse recurso aqui. E para finalizar, pessoal, estão vendo ali? Eu vou colocar esse vídeo, por quê? Porque eu sou santo de casa, né? E santo de casa, geralmente, o pessoal acha que não faz milagre, apesar de eu ser contrário a essa ideia. E aí, quem vai falar aqui é a Clarice Calixto, que ela é secretária da AGU. Ela trabalhou na construção de tudo isso, junto com a Benedita da Silva, com a Jandira Fegali, ela que fez as leis, ajudou todo o Aldir Blanc, o PL estava ela. Então, como tem muito a ver com as questões jurídicas, acho melhor a pessoa da área falando. É um vídeo curtinho, eu fiz um recorte ali de um seminário que eu acompanhei inteiro, 2 dias, 9 horas de seminário, dos profissionais da AGU falando aos profissionais do direito como eles devem agir agora a partir desse novo marco legal da cultura. Eu acho fundamental. Nós vamos falar do novo regime jurídico do fomento à cultura. E aí, como a ideia desse seminário, desculpa os não advogados, vai ser... nós vamos entrar em detalhe, nós vamos tratar de detalhe. O diabo nesse tema mora nos detalhes. Então, nós vamos falar um pouco de detalhe aqui. Nós vamos falar do que coloca de pé esse negócio que a gente chama de um novo regime jurídico de fomento à cultura. Nos nossos sonhos, que é o texto de Áurea Carolina, é o PL que está tramitando, né? Que eu achei que já tinha ido para o Senado, aí me contaram que teve uma manobra, porque acabaram devolvendo para o plenário um negócio que seria terminativo na Câmara, mas enfim, em breve estará no Senado. O PL 3905, ele é o marco regulatório do fomento à cultura. O que a gente sonhava nesse marco regulatório do fomento à cultura, quando a gente teve ali a oportunidade, né? Muita gente participou, eu fui uma delas da construção desse texto, a convite da Áurea, da Benedita, né? Também uma referência gigante na política para a gente.
e Túlio Gadelha, então foram 3 deputados como autores aí, 2 deputadas e 1 deputado, e um monte de coautores, que um monte de gente quis assinar junto esse PL. Era organizar de uma maneira muito clara o que a gente considera que são os caminhos de implementação da política pública cultural. Então, o que é parceria? Parceria é uma coisa. O que é fomento? Fomento em sentido estrito da cultura é outra coisa, não é parceria. Outra coisa é patrocínio. Estamos fazendo um carnaval, a Ambev, a Mistel, a Heineken, enfim, alguma dessas aí que cervejarias querem botar dinheiro limpo no carnaval em troca de expor a sua marca e ter exclusividade de venda nos pontos oficiais. Cada coisa, cada caminho de implementação do dinheiro no mundo da política cultural, ele exige um conjunto de ferramentas específico. Então, essa lógica, quando a gente fala de regime jurídico, é a compreensão de que a política pública se faz por meio de uma caixa de ferramentas. Essa caixa de ferramentas que a gente trabalha, ela vai estar muito bem estruturada, acabada, azeitada, quando o PL 3905 estiver totalmente aprovado aí. Sancionado, bonito, que a gente for lá aplaudir, presidente Lula sancionando, se Deus quiser, esse projeto de lei. Nesse momento, nós teremos todo o desenho técnico-jurídico do fomento cultural muito bem fechado. Nós não temos ainda esse projeto de lei aprovado. Mas o que nós temos? E aí é muito importante. Nós temos algumas leis que nos permitiram construir um decreto que já nos organiza com os fundamentos jurídicos que estão postos na Constituição e nas leis já aprovadas, um jeito de executar recursos da política cultural. A premissa, do ponto de vista de concepção, que nos orientou a elaborar esse decreto, é essa premissa aqui. Quem faz cultura é a sociedade, não o governo. Então, numa democracia, diferente da educação, da saúde, em que você espera que o serviço seja provido pelo Estado ou por particulares de alguma forma autorizados pelo Estado, aqui na cultura é o exato contrário. A sociedade faz cultura. O que o governo tem que fazer é criar condições propícias de fomento. Mas aí vem aquele debate, será que o governo deveria entrar mais ou menos dinheiro público? Esse é um bom debate. Mas no mundo inteiro tem dinheiro público para o fomento cultural. Isso aí é uma coisa, qualquer um que vai estudar minimamente a política cultural descobre isso. Então não é que assim, no Brasil, o artista, o papo da mamata do artista, veja bem. Não existe isso. A cultura no mundo inteiro é uma política pública subsidiada, entre muitas aspas, mas o ponto é, tem dinheiro público para criar condições para a cultura acontecer em todas as sociedades. Até nas sociedades com uma visão de intervenção do Estado menor. Você pode pegar qualquer um, gente. Holanda, Estados Unidos, que agora já é mais intervencionista do que nós, mas já foi menos no passado. Qualquer lugar, Inglaterra, França, pode pegar o que vocês quiserem, África do Sul. Todo mundo põe dinheiro no ambiente cultural. E põe dinheiro por quê? Porque é muito importante para a sociabilidade, é muito importante para a construção de relações à cultura. É muito importante para a prevenção na segurança pública, é muito importante para a qualificação no processo educacional. Poderia ficar aqui 1000 horas falando de tudo que a literatura coloca da importância de ter dinheiro público fomentando cultura. O que importa para nós é... Bom, eu até paro por aqui, porque o que era importante dessa fala dela foi dito, que é quem faz cultura povo, não é o poder público. Esse eu queria colocar, porque juridicamente, a gente sempre sabe, né? Quem já trabalhou, quem já estava no poder público, já esteve, sabe que é difícil você executar recurso, porque a gente fica sempre com medo, né? De tudo que vai fazer, qualquer coisa, lei de licitação, 14.3, enfim. Na cultura, essa já foi, né? Esse PL que ela fala foi sancionado, esse que eu tinha mostrado. O PL foi sancionado, agora a gente já tem todo esse marco legal. Então, na cultura é diferente. Então, quando a gente vai contratar um parecerista, por exemplo, ou mesmo o curador, a gente está falando de um profissional que não dá para você mensurar ele, o
pelo preço mais barato, não dá para você ter que ser por qualidade técnica, por currículo, por conhecimento, por tudo. É outro processo de contratação. Então, o que ela está dizendo, o que falou durante todo esse seminário, é isso. A visão que o jurista e que o gestor deve ter agora para a cultura é diferente. Deve se debruçar em cima dessa nova legislação e, principalmente, olhar para a nova legislação e, principalmente, fortalecer o quê? A participação da sociedade civil, o debate e a construção conjunta de um plano de cultura para quê? Para que a gente vá financiar aquilo que realmente precisa, tá? Só quero voltar um pouquinho, já para finalizar, porque eu sei que a Kelly e o Denis têm uma reunião, a gente está com compromisso, o Jorge também vai ter mais coisas para fazer, mas eu quero voltar nesse quadro aqui, porque ele foi feito justamente pensando nos números que a gente tem, nos dados que a gente tem, a quantidade de artesãos, de artesãs, de músicos, os pontos de cultura, as comunidades, as festas. Então, quando eu falo aqui custo de capacitação e tal, que deve estar em algum lugar aqui que eu não vi, é justamente pensando em ter um monte de artesã que elas vão fazer o quê? Podem dar aulas, podem aplicar esses recursos, o conhecimento que ela tem nas próprias instituições. As feiras podem virar, além de feiras, podem virar pontos de troca de informação mesmo ali daquela área. Então, nas festas populares, por que tem que financiar essas festas? Porque o cantor está ali no bairro, a gente às vezes nem conhece, ele não está no nosso grupo da cultura muitas vezes. Então, a discussão em torno da cultura ela é muito maior, tá, do que os números em si, mas ela passa, sim, tanto pela experiência empírica que a gente tem de saber tudo que acontece na cidade, de festividades, de formação, as coisas que a gente já teve, que a gente pode ter, né? Passa por isso até esse momento que a gente está vivendo até agora aqui, de debate, de conversar. Bom, eu encerro por aqui, pessoal. Tá? Agradeço demais por terem comparecido, porque, para mim, né, para o poder público em si, é fundamental ter esse registro de que a gente levou a informação, está gravado, as informações estão no nosso site também, lá no site da Prefeitura, tá? Para que todos acessem. E alguma pergunta, alguma colocação, eu estou aqui à disposição para responder. Tranquilos? Então, agradeço muito, pessoal, a participação de vocês. Valeu mesmo. Deixa eu encerrar aqui a transmissão também, né?